A revista Época publicou uma matéria produzida pelo Guilherme Amado e eles teriam recebido, o Guilherme Amado, quem produziu, todo mundo que ajudou a produzir a matéria, se é que tiveram pessoas, receberam 2 relatórios produzidos com o objetivo de ajudar Flávio Bolsonaro e seus advogados sobre o que deveria ser feito para fazer um pedido de anulação no caso Queiroz. Quem produziu esse material? A ABIN, uma máquina do Estado. Eu vou explicar tudo sobre esse caso para você. Se você é novo ou nova por aqui, eu preciso te convidar. Prazer, eu sou o Gabriel. Tem vídeo todos os dias aqui nesse canal. Aqui normalmente a gente fala com informação, com opinião, política e tretas em geral da internet. Então, se você busca esse conteúdo, já baixa a tela, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para não esquecer de receber a notificação de todos os vídeos novos e também no final desse vídeo avalia, clicando ali no botão do gostei ou do não gostei para recompensar esse trabalho que a gente tem aqui de pesquisa, produção, pós-produção, enfim, de tudo isso que a gente faz no conteúdo. Muito obrigado. Não esqueça que você pode apoiar o meu trabalho por várias maneiras. Uma delas é o Apoia-se, o apoia.c/nada se cria, ou também você pode se tornar um membro ou uma membra. Eu vou continuar falando sim a palavra membra, goste você ou não, tá bom? Então, dito tudo isso, a gente volta agora pro assunto, porque a gente tá falando da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ela teria produzido pelo menos, porque é isso que teve acesso por enquanto, 2 relatórios de orientação para o Flávio Bolsonaro e os advogados dele sobre o que deveria ser feito para obter uns documentos que permitissem embasar um pedido de anulação no caso Queiroz, o famoso caso Queiroz que você já deve conhecer. Nesses 2 documentos que o jornalista teve acesso, e é curioso porque a autenticidade foi confirmada pela defesa do próprio Flávio Bolsonaro, a ABIN detalhou o funcionamento de uma suposta organização criminosa que atua na Receita Federal e que, de acordo com os advogados do Flávio Bolsonaro, eles teriam feito umas coisas ilegais com os dados fiscais para justamente conseguir o relatório que gerou aquele inquérito das rachadinhas. Todo esse relatório foram enviados, por exemplo, em setembro para o Flávio Bolsonaro e foram repassados para os advogados dele. Eu já vou detalhar um pouco mais sobre isso, mas os documentos diziam uma coisa e o Augusto Heleno, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, diz outra completamente diferente. O Augusto Heleno diz que não teve atuação da inteligência do governo. Mas esses arquivos, esses documentos existem. Um desses documentos, inclusive, tem ali definido o motivo da produção daquele material. Tem um campo lá especificado com o nome finalidade. E aí na finalidade está escrito, aspas, defender FB no caso Alerj, demonstrando a nulidade processual resultante de acessos imotivados aos dados fiscais de FB. Eu não sei quem seria esse FB, né? Os 2 documentos foram enviados por WhatsApp para o Flávio Bolsonaro e foram repassados para a advogada dele, a Luciana Pires. Tem um outro trecho nesse primeiro arquivo que foi enviado para ele também, que faz uma sugestão que o Bolsonaro demita o cara da Corregedoria Geral e coloque no lugar dele um policial federal, aspas. Nesse caso, basta o 01, que é o Bolsonaro, comandar a troca do Waller do outro CGU isento. Por exemplo, se um ex-PF, de preferência, um ex-corregedor da PF da sua confiança. Isso que a gente está conversando, isso aqui que a gente está relatando, é o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro e um dos maiores da história desse país. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vendo abertamente e escancaradamente, mais uma vez, o uso da máquina do Estado sendo usada para os prazeres
da família Bolsonaro. Mas não é difícil de entender tudo isso que está acontecendo quando você lembra, por exemplo, que essa família é a família Bolsonaro, a família tradicional com relações obscuras com a milícia, por exemplo. Quando mais com a milícia, essa relação estranha com o Estado que eles vivem gritando por meritocracia. A mesma família que grita pela iniciativa privada é a família que mama no Estado desde sempre, desde que possível, com todos da família ali. E o Renan, o último ali, que tá querendo se enturmar, que agora começou um negócio aí, uma empresa privada, começou como empresário de grande sucesso, que coincidentemente conseguiu empresas para trabalhar de graça para a empresa dele, e essas mesmas empresas que estão trabalhando de graça para ele estão com contrato e recebendo do governo. Curiosamente, esse é o único que não tá nesse negócio da família Bolsonaro, que é viver de política, viver de mamar do Estado, aquilo que eles viviam dizendo que a mamata ia acabar. Ele é o único que não vive disso porque não pode, porque ele se mudou para Brasília com essa intenção, mas eles são tão imbecis que eles não lembraram que não poderia colocar o filho para ser candidato a alguma coisa com o pai presidente. Então, só por esse motivo que ele não pôde, porque senão ele estaria. O caso do Eduardo, do Carlos e do Flávio é um caso à parte, porque eles já são candidatos, eles já estavam nos cargos, tá? Então é um caso diferente. Tô falando do Renan, que não é político e que seria a primeira vez, tá? Então, perceba que é um escândalo absurdo. Eu não sei o que vai dar. Provavelmente vai terminar em nada, é mais um crime de responsabilidade. Algumas pessoas estão interpretando como um crime até mesmo comum, com sinais de crime comum, mas é uma atitude passível, sim, de impeachment. Vai acontecer um impeachment? Provavelmente não, porque impeachment não depende de crime, necessariamente, depende de capital político. E se tem uma coisa que o Bolsonaro tem neste momento, não sei avaliar exatamente com a população, porque a gente está começando a perceber uma mudança da correnteza na maré chamada percepção popular, né? Então a gente vai ter que esperar o fim, porque esse mês é o último mês do auxílio emergencial, né? Mas com relação ao capital político em Brasília, com os políticos, em especial com o Centrão, isso o Bolsonaro, por enquanto, tem e tem de sobra, a ponto dele demitir gente só para agradar o Centrão, para entregar cargos pro Centrão, porque ele sabe que ele vai começar a bambear nessa corda aí que ele tá. Uma hora ele vai cair. Se ele não tiver uma galera para segurar ele, ele vai cair. Mas ele tá agarrado ali no Centrão e o Centrão vai segurar ele enquanto o Centrão estiver ganhando alguma coisa. Agora, esse caso em específico é um dos maiores escândalos e é o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Eu não sei o que o Ministério Público está fazendo no momento em que eu estou gravando esse vídeo, no momento em que eu li essa matéria e nos próximos dias. Eu tô cansado de nota de repúdio. Eu tô cansado de gente dizendo que é inadmissível, que tem que investigar isso daí, tá ok, e acabou. Vida que segue, um monte de crime de responsabilidade, e aí quando volta o assunto, porque existem casos que precisa se discutir sim o impeachment, como há pouco tempo atrás se discutia o impeachment do Bolsonaro abertamente em Brasília, antes, lá no começo da pandemia, agora não mais, mas antes se discutia abertamente. Quando se fala disso, começa-se um assunto de não, o país não aguenta mais um impeachment, o país não aguenta mais uma fratura dessas na democracia. Fratura na democracia é ter um presidente da República usando a máquina do Estado, o peso da mão do Estado, sempre que possível, se não para defender os filhos dele, para ameaçar, para atacar, para tentar dar medo naqueles que eles consideram que são inimigos. Isso sim é uma fratura na democracia brasileira, na tão
frágil, na tão recente democracia brasileira. Isso sim é uma fratura. Isso sim é um ferimento. E é um ferimento muito grave, tá? Para aqueles que gritavam que o governo Bolsonaro não tem um caso de corrupção, isso que você tá vendo também é corrupção, tá bom? Não é só dinheiro roubado que você pode chamar de corrupção. Isso é uma corrupção gravíssima. Obviamente eu quero saber a tua opinião. Deixa nos comentários, torne-se um membro, avalie esse vídeo para recompensar todo o trabalho que a gente tem aqui na hora de produzir esse conteúdo. Muito obrigado, até um próximo, tchau.